Mas vamos lá. Então, nós estamos começando, então, agora a leitura do documento 133, é o primeiro tópico dele. Quem vai começar a leitura? Posso começar. Oba! Então, eu vou compartilhar aqui o documento, nós estamos compartilhando diretamente do livro. Eu espero que vocês estejam vendo aí e que dê para ler o texto que está aí, da maneira como eu coloquei. Mas se alguém não estiver vendo, por favor, reclame. Então, vamos lá, Sussu. O retorno de Roma. Ao preparar-se para deixar Roma, Jesus não disse adeus a nenhum dos seus amigos. O escriba de Damasco apareceu em Roma sem anúncio e desapareceu do mesmo modo. Passou-se um ano inteiro até que aqueles que o conheciam e que o amavam desistiram da esperança de vê-lo novamente. Antes do fim do segundo ano, pequenos grupos daqueles que o haviam conhecido viram-se atraídos uns pelos outros e reuniram-se por causa do seu interesse comum nos ensinamentos deles e nas memórias comuns dos seus bons tempos com ele. E esses pequenos grupos estoicos, cínicos e cultuadores dos mistérios continuaram a manter encontros formais e esporádicos até o momento em que apareceram em Roma os primeiros pregadores da religião cristã. Então, só para lembrar que, durante a sua permanência em Roma, isso não foi só em Roma, foi ao longo de toda a viagem até chegar a Roma, mas principalmente em Roma, Jesus se encontrou com inúmeras pessoas. Eu não me lembro agora o número exato, mas os reveladores contam, se não me falha a memória, que era acima de 600 pessoas com quais Jesus manteve contato em Roma. Eram gente de todo tipo, mas principalmente líderes filosóficos, religiosos, e os reveladores nos contam também que esse período de Jesus em Roma foi muito especial, porque todos esses contatos que ele fez lá, de certa forma, abriu o coração de todas essas pessoas para que facilitasse depois o trabalho dos apóstolos quando da chegada deles em Roma. Então, essa passagem de Jesus por Roma foi, de fato, uma passagem muito, muito importante e que ajudou bastante aos apóstolos na sua pregação quando estiveram em Roma. Desculpem. Então, isso. Aqui também fala nesse parágrafo que Jesus não se despediu de ninguém, porque realmente não era necessário, né? O que ele tinha que transmitir já tinha sido transmitido. E é curioso, porque os reveladores nesse parágrafo contam que, assim, as pessoas foram se encontrando e estabelecendo um relacionamento a partir dos conhecimentos e das informações que haviam sido disseminadas por Jesus. Teria sido esse encontro, essa atração mútua casual? Talvez não, né? Mas muita coincidência que essas pessoas tivessem, então, não todas elas, mas algumas delas, se disposto a se encontrar, casualmente ou não, e discutir sobre os ensinamentos que haviam sido deixados por Jesus. Então, vamos lá. Se ninguém tiver nenhum comentário, seguimos adiante. Gonode e Ganide haviam comprado tantas coisas em Alexandria e em Roma que acabaram enviando antecipadamente todos os seus pertences embalados por meio de burros de carga para Tarento, enquanto os 3 viajantes empreenderam uma viagem a pé, com tranquilidade, através da Itália, pela grande Via Ápia. Nessa viagem, eles encontraram toda sorte de seres humanos. Muitos cidadãos romanos nobres e colonos gregos viviam ao longo dessa estrada,
mas a progenie de um bom número de escravos inferiores começava a aparecer. Um dia, enquanto descansavam à hora do almoço, a meio caminho de Tarento, Ganide fez uma pergunta direta a Jesus sobre o que ele pensava do sistema de castas da Índia. E Jesus respondeu: embora os seres humanos difiram uns dos outros sobre muitos aspectos, perante a Deus e o mundo espiritual, todos os mortais estão em pé de igualdade. 2 grupos apenas de mortais há aos olhos de Deus: aqueles que desejam cumprir sua vontade e aqueles que não almejam tal coisa. E quando o universo se volta para o mundo habitado, discerne deste mesmo modo 2 grandes classes: os que sabem de Deus e os que não sabem. Aqueles que não podem chegar a conhecer Deus são reconhecidos entre os animais de qualquer reino. A humanidade pode ser dividida apropriadamente em muitas classes, de acordo com diferentes qualificações, segundo o modo de vê-la física, mental, social, vocacional ou moralmente. Mas esses grupos diferentes de humanos mortais, ao aparecerem diante do tribunal para o julgamento de Deus, ficam em pé de igualdade. Deus, verdadeiramente, não faz acepção de pessoas. Embora vós não possais escapar do reconhecimento segundo as diferentes habilidades e dons humanos, nas questões intelectuais, sociais e morais, não deveis fazer nenhuma dessas diferenciações na irmandade espiritual dos homens, quando reunidos para adoração na presença de Deus. Legal esse texto aqui, né? A gente ainda muitas vezes se pergunta, né? Como é que acontece de que Deus não faz acepção de pessoas, né? E no nosso caso, por exemplo, que estamos aqui em Urante, todo mundo, ou a maioria de vocês talvez já saiba, que quando Jesus veio para cá, ele acabou liberando a vinda de ajustadores do pensamento para todos os mortais de Urântia, a partir da idade em que as crianças, os mortais, têm, então, aquela primeira decisão moral. Então, o fato é que aqui em Urântia, todos nós, indistintamente, todas as crianças e todos os adultos que habitam esse planeta aqui, têm a presença do ajustador do pensamento na sua mente. Então, não importa se é um doutos de filosofia ou de qualquer outro tipo de ciência, se é rico, se é pobre, se é branco, preto, vermelho, amarelo, se é assassino, ladrão, honesto, todos, indistintamente, têm a presença do Pai dentro de si. E acho que esse é o sentido dessas palavras de Jesus, quando ele fala que Deus, o Pai, não faz acepção de ninguém. Ele está presente nas mentes de todos nós. E não poderia ser de outra forma, né? Porque se o Pai fosse fazer escolha dos mortais de sua criação, como é que ele iria, então, se transformar no Deus experiencial de todos nós, se ele só escolhesse alguns de nós para viver as nossas experiências? Então, é bastante importante isso, porque muitas vezes nós esquecemos, né, que todos nós somos habitados pelo nosso Pai, indistintamente, e se o Pai não faz essa diferença entre nós, por que nós deveríamos fazer, né?
Boa noite, Lilian. Muito bom te ver aqui. Espero que você esteja melhorando aí da sua Covid. Boa noite, estou melhor, obrigada. Boa noite. Ok, muito obrigado. Então, essa passagem é muito interessante e acho que traz uma reflexão bastante profunda para todos nós. De fato, a gente tem dificuldade em encarar a todos os irmãos como verdadeiramente irmãos, né? Não é uma tarefa fácil. Tem muita gente que a gente não consegue olhar como um irmão por razões múltiplas que agora não vêm ao caso, mas a verdade é que o Pai está presente em todos os seus filhos e todos eles são os nossos irmãos. Mas também Jesus reconhece essa dificuldade de todos nós aceitarmos a todos como irmãos. Em outras passagens na vida de Jesus, ele fala que realmente é difícil, mas que nós não precisamos nos afobar, que a gente deve fazer um amigo e um irmão a cada dia, já está bom. Né? Aélio, vamos lá. E depois o Samuel também. Aélio sem barba. Eu quero ouvir primeiro o Samuel, de repente ele fala o que eu tenho para falar e me poupa. Samuel, você quer falar? Ok. É você Bom, mesmo, já que Samuel não falou, eu volto. Primeiro, eu estou sem barba porque magoou aquele negócio de me associar ao vovô Smurf. É o que precisava para eu tirar aquela barba toda. Mas em relação ao texto que foi lido agora, Henrique falou bem desse aspecto, mas eu quero destacar um outro aspecto do texto que foi omitido até agora. Eu vou lê-lo. 2 grupos apenas de mortais há aos olhos de Deus. Ou seja, aí já tem acepção. Aqueles que desejam cumprir a sua vontade e aqueles que não almejam tal coisa. Então, eu acho que nesse ponto o Henrique podia até expandir, é um aspecto importante do texto. Sim. A verdade é que o nosso universo, que é o universo de Deus, né, é justamente uma criação do Pai para o Pai. Não é uma criação, assim, fora do Pai, não existe personalidade. Então, o Pai não tem concorrentes. Muita gente acha que poderia ter lá, sei lá, o diabo, que é concorrente de Deus e que fica aliciando as almas para mudarem para o diabo. O diabo não tem universo. Ele não criou nada, não fez nada. Então, o universo é uma criação do Pai. Esse é o primeiro ponto importante para a gente lembrar. Segundo, o Pai é a infinitude total. Ele engloba tudo que existe. Gente ou não gente, coisa ou não coisa, ele engloba tudo que existe. A infinitude está presente no Pai. Ele é o próprio Pai. Então, esse é o segundo ponto para a gente lembrar que fora do Pai, fora de Deus, não existe nenhuma realidade. A única realidade que existe é aquela de Deus. O terceiro ponto para ser lembrado é que Deus é perfeito. Então, se ele é infinitude e tudo está dentro dele, tudo é parte dele, tudo que está ali é perfeito, tem que ser perfeito. Então, os reveladores nos contam, em algumas passagens, que tudo que não é de Deus, tudo aquilo que não leva a Deus, tudo aquilo que não se transforma em perfeito, ou que não é perfeito, é expulso dessa realidade. Expulso no sentido
de que não encontra abrigo nessa realidade. Então, ia ser muito esquisito se uma pessoa que odiasse a Deus, não quer fazer a vontade de Deus, não reconhece Deus como Criador e como sendo Ele a infinitude desse universo, dissesse, não, eu quero participar desse universo, né? Então, seria o mesmo que a gente colocar no nosso cesto de laranja, deliberadamente, uma laranja podre para apodrecer todas as outras. Então, a verdade é que nós temos uma opção. A opção é de fazer a vontade do Pai e chegar ao Pai, ou a opção de perder a sobrevivência. Nós não temos outra opção. É uma ou outra. A gente não é obrigado a seguir o caminho do Pai. Mas a verdade é que a alternativa não é boa. Mas, mesmo assim, tem muita gente que não quer seguir o caminho do Pai. Aí, por último, dessa lista que eu estou fazendo aqui, eu colocaria o seguinte. O Pai não tem nada que nós possamos fazer, absolutamente nada, que possa trazer desapontamento ou afastamento de Deus de nós. Então, um dia desse mesmo, tinha alguma pessoa num grupo de WhatsApp dizendo, eu não sou merecedor do amor de Deus, né? Olha, não existe isso. A pior pessoa do mundo, o mais pecaminoso, se procurar a Deus, no momento em que procurar, vai ser bem recebido. Então, o Pai, ele nunca nos condena por antecipação, nunca se afasta de nós. Então, a verdade é que ele está presente em todos nós, sempre almejando que, em algum momento, nós façamos a opção, que é o que ele deseja, de chegar até ele e de alcançar a perfeição dele. E ele lamenta muito. Eu não sei se a gente pode falar isso, porque eu não sei se Deus lamenta alguma coisa, mas ele certamente tem uma forma de desapontamento quando alguém desiste de fazer essa jornada. Mas muitos desistem, né? E faz parte do processo. Então, a meu ver, o Pai não faz acepção. Embora esteja escrito aí que ele distingue as pessoas só por quem deseja chegar até ele e quem não quer, não chega até ele, mas quem deseja não chegar a ele, na verdade, é uma escolha pessoal e vai ser decidido no último minuto, quando a pessoa já não tem mais chance de voltar atrás, né? Então, a verdade é que o Pai espera que todos nós cheguemos até ele. E essa presença dele em nós, em nossa mente, é justamente por isso. Ele tem essa esperança, se é que a gente pode falar assim, que ele consiga nos converter através do guiamento do ajustador do pensamento, para que nós façamos a escolha de chegar até ele. Então, essa é a minha maneira de ver esse texto. Mas eu concordo com o que o Hélio colocou, que se ele faz uma divisão, essa divisão de imediato chama atenção, estaria fazendo uma acepção. Mas a verdade é que essa acepção existe por escolha final de cada pessoa, no último minuto de sua vida, né? Então, essa é a minha maneira de ver a Hélio. Não sei se responde, mas é isso aí. Algum outro comentário? Alguma outra impressão? Obrigado, Hélio. Diga lá, Moacir. Moacir, você está com o microfone desligado, meu querido. Dá uma ligadinha nele aí. Desculpe, isso sempre me acontece. Henrique, eu fico pensando assim, né? Os seres humanos, às vezes, isso aí me deixa um pouco preocupado,
Por que esse sofrimento? A gente tem de convir que as pessoas sofrem muito, por vários motivos. Níveis de pessoas, às vezes nem importa o nível, nada. É um sofrimento terrível, né? Então, eu não estou discordando ou dizendo que Deus está errado, coisa parecida. Eu queria saber por que a gente tem que ter esse sofrimento. Ou as pessoas, né? Não digo eu principalmente, até não sofro muito, graças a Deus. Mas eu não sei se existe uma explicação. Foi o Caligaste, foi... Nós estamos... Muita gente fala, tem muitas teorias a respeito. Eu não sei se alguém poderia me esclarecer isso. Olha, É uma pergunta. eu vou dizer o que eu entendo disso daí, né? Isso é o resultado de um processo evolucionário. Deus nos criou com um propósito de vivenciar a experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição. Então, essa imperfeição, ela implica num processo evolutivo que traz mesmo dor, dificuldade, tudo isso que a gente está vivenciando. Não poderia ser muito diferente disso, porque é um processo evolutivo. Mas, apesar disso, aos olhos de Deus, e ele, como diz lá o profeta, em todas as vossas aflições ele se aflige convosco, apesar disso, Deus não enxerga esse sofrimento, ele reconhece o sofrimento, ele sabe que existe o sofrimento, mas ele não enxerga esse sofrimento como a coisa mais importante da nossa vida. Aos olhos de Deus, esse sofrimento, esse momento que nós estamos vivenciando aqui, é uma coisa temporária, e que faz parte do nosso processo evolutivo. Ele sabe que todos aqueles que sofrem neste mundo, de alguma forma, e a maioria das pessoas sofrem, todos aqueles que fizeram a opção de seguir o caminho de Deus, eles vão ter momentos recompensadores por tudo que passaram aqui e vão conquistar a vida eterna. Então, como diz o outro profeta também, o que importa, se você perder a sua vida, nesta vida aqui, nesta vida física, nesta vida mortal, se para isso você conquista a eternidade. Então, esse sofrimento que todos nós temos aqui também depende bastante de quanto que nós reconhecemos a Deus como Pai e quanto que nós desejamos alcançá-lo. Então, aqueles que se fazem filhos de Deus por uma opção, por fé, enquanto aqui nessa vida, eles têm uma maneira diferente de encarar os problemas. Os problemas não são diminuídos, eles não são apagados, eles não são retirados. Pelo contrário, todos os problemas que nós temos, eles vão continuar lá. A única coisa que tem é que vai mudar a maneira como cada um de nós encara esses problemas. E de que maneira nós vivenciamos esses problemas. Então, muitas vezes, nós nos transformamos em vítimas desse problema, justamente porque nós achamos que apenas cada um de nós, apenas eu, sofro dos males e da desgraça deste mundo. E que ninguém tem uma dor e um sofrimento maior do que o meu. E eu sou um cara azarado, porque está sempre acontecendo, sempre caindo a tampinha do creme dental embaixo da pia, eu tenho que me abaixar para pegar e outras coisas. Então, isso faz parte da nossa vida e do nosso aprendizado.
algumas vezes eu já mencionei, né? E a gente não vê ninguém chamando por Deus numa balada noturna, né? Quando está todo mundo dançando, se divertindo lá, todo mundo feliz. Ninguém está pensando em Deus naquele momento, salvo alguma exceção. Mas vai lá na UTI do hospital, 99% das pessoas que estão ali na UTI do hospital estão clamando por Deus. Então, isso mostra que esse sofrimento, não é necessário sofrer, mas esse sofrimento nos aproxima de Deus. Faz com que nós tenhamos necessidade de buscar uma ajuda sobrenatural para nos ajudar a escapar das dificuldades da vida. Isso não vai ser sempre assim, isso vai diminuir à medida que a gente for evoluindo. E esse é justamente o propósito, né, de que a gente aprenda a contornar as dificuldades da vida, sempre almejando o que nos espera na vida eterna. Algum dia atrás, nós estávamos discutindo sobre o erro e o pecado e sobre o mal. Muitas pessoas confundem o mal com malvadeza. E não é isso. Todos nós, sem exceção, presentes aqui na sala, produzimos o mal praticamente todos os dias, sem nos darmos conta disso. Então, eu vou dar um exemplo, eu já falei isso outra vez, né? A gente adota as regras da sociedade, os costumes da sociedade, como coisas aceitáveis, coisas boas. E elas são regras da sociedade. Então, atendem àqueles propósitos que a sociedade fixou para elas. Mas elas não são necessariamente boas. Então, eu comentei outro dia de um hábito que a minha família tinha, eu, líder da família, nesse caso, sempre fui eu, a gente fazia fogos de final de ano. Era um foguetório danado, com explosão de cores, muito barulho, todo aquele negócio. Para mim, isso era uma comemoração, uma celebração bonita, legal de ser feita. Recentemente, as leis brasileiras proibiram que a gente soltasse fogos com estampidos, porque tem bebês que acordam assustados com esses fogos, tem pessoas que têm dificuldade de dormir, tem pessoas que precisam de ajuda para dormir, tem pessoas que têm alguma deficiência mental que se assustam com esses fogos, tem os animais que não suportam esses fogos. Então, é uma maldade, é uma crueldade você fazer isso. Tem aquele ditado que diz, os incomodados que se mudem. Eu mesmo já falei isso algumas vezes. Eu tenho certeza que vocês podem não ter ouvido, não ter falado, mas vocês com certeza já ouviram falar disso, né? Então, não funciona assim. Os incomodados, às vezes, não podem se mudar. Então, isso é um erro. E esse erro é um mal. É um mal não deliberado, não com vontade de produzir uma malvadeza, não com vontade de desejar a infelicidade de alguém, mas o fato é que esse ato impensado produz mal. Ele traz um resultado que é mal. Então, muitas coisas na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, é muito parecido com isso. A gente pensa que, tudo bem, nós estamos fazendo bem, eu sou uma pessoa de bem, eu abraço as pessoas, mas nas minhas atitudes, no dia a dia, se a gente começar a analisar, a gente vai ver muitas coisas que nós fazemos que poderia ser traduzido assim, os incomodados que se mudem. Então, esse é um processo evolutivo. Algum dia, a gente não vai mais fazer essas coisas. As nossas escolhas, algum dia, serão pensadas sempre para produzir o bem, sempre para fazer a vontade do Pai. Então, é muito importante a gente pensar e fazer uma reflexão para isso.
nós estamos evoluindo. E nessa evolução, nós tomamos decisões equivocadas, não deliberadamente, não estamos pecando, Deus nos aceita de todo o coração igualmente, eles sabem que nós estamos num processo evolutivo, mas a verdade é que, como dizia Jesus, que o seu sofrimento, o vosso sofrimento, é uma consequência dos acidentes do tempo. E muito desse sofrimento é provocado por nós mesmos, pelo vício, por problemas genéticos, por problemas mal administrados, enfim, tem inúmeras situações que acontecem na nossa vida e que causam um acidente, que provocam sofrimento, que é um resultado da nossa ação. Tem uma pessoa que eu considero que conhece bastante os ensinamentos do livro de Urantia, que é o André Vassiliades, e que ele fala que as consequências do mal estão aí para todos nós. Os reveladores nos dizem isso. Quando você pega um engarrafamento no trânsito porque teve um acidente de trânsito, você não tem culpa nenhuma de ter tido aquele acidente. Mas você está ali pagando a conta. Então, está lá no engarrafamento, preso. Então, esse tipo de situação, se a gente analisar cada minuto de nossa vida, nós vamos ver que o tempo todo nós fazemos escolhas pensando que estamos fazendo a escolha certa, de boa fé, de boa vontade, e nem sempre essas escolhas são corretas, né? Diga lá, Hélio. Eu sei que está fora do texto de hoje, estamos estudando o documento 133, mas já que você mencionou na tua fala, eu não vou desperdiçar a oportunidade de perguntar. Numa outra sala, nós estudamos o documento 112, e o documento 112 falava dos 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte da mente e a morte física. A parte da tua fala que chamou a minha atenção foi quando você disse que a morte espiritual só acontece no último suspiro. Aí, a partir do texto que eu postei aí no chat, eu vou chamar a atenção mais especificamente sobre a parte final, os últimos 2 frases do parágrafo. Eu vou até reproduzir aqui. Diz assim: essa espécie de morte, se referindo à morte espiritual, é final no seu significado, a despeito de uma temporária continuação das energias de vida dos mecanismos físicos e mentais. Do ponto de vista cósmico, o mortal já está morto. A vida em continuação indica meramente a persistência do impulso material das energias cósmicas. No texto todo, a minha interpretação, e eu já tornei isso pública, foi que essa morte espiritual, eu sempre imaginei pelo aprendizado nas igrejas evolucionárias, que as pessoas tinham até o último suspiro. Então, a coisa só terminava, o jogo só terminava quando o juiz apitava. Mas nesse texto aqui, especificamente, está dizendo que o jogo pode terminar antes. Se a pessoa foi entendida como iníqua ao longo da sua existência, pela avaliação do ajustador do pensamento e do arcanjo, arcanjo, não sei se é arcanjo, mas enfim, serafim, pela avaliação desses, submetida à consideração dos anciãos de dias, a hora que o ajustador sair deste mortal, finito, é extinção pura e simples. Eu estou aqui induzindo você, a partir do que você disse que é no último suspiro, e eu estou entendendo que não é, aqui nesse texto não é último suspiro, não. O que você entende a respeito, sem querer induzi-lo? Muito obrigado, Hélio. Foi muito bem colocada essa sua questão aí. E, de fato, nós temos a morte morrida, que é quando o ser humano morre mesmo, né? Não tem o que fazer, acabou. Tem a morte do cérebro, que é uma morte mental, então nossa mente já não consegue funcionar mais,
você vira um vegetal, não tem a capacidade de fazer escolhas, né? Então não tem razão nenhuma para esperar que aconteça alguma coisa subsequente para quem já teve o seu cérebro comprometido a ponto de não fazer nenhuma escolha, e a pessoa ainda está viva, mas o cérebro já morreu, ou pelo menos a parte que importa para tomar decisões. E, finalmente, você tem aquelas pessoas que são abandonadas pelo ajustador do pensamento. Então, essas pessoas são declaradamente pessoas que rejeitam a Deus, deliberadamente, são iníquas, e são pessoas de má índole, que promovem deliberadamente o mal, e o ajustador, do ponto de vista dele, já fez tudo o que podia fazer para tentar converter aquela pessoa, fazer com que ela mudasse de ideia. A tal ponto de chega um momento ele diz, olha, não adianta mais perder tempo com essa pessoa. Eu não vou conseguir convertê-la, nós não vamos qualquer esforço que a gente fizer aqui é uma perda de tempo. Então, para Deus, para o ajustador do pensamento, que é Deus, essa pessoa, na verdade, já morreu, ela já fez uma escolha final, definitiva, irreversível. Então, como o Pai sabe o fim a partir do início, ele já pode ter a percepção clara de que a escolha daquela pessoa é irreversível. Assim como também a nossa fusão com o ajustador do pensamento acontece a partir do momento que a nossa escolha por Deus é irreversível. E Deus sabe que nós já o escolhemos definitivamente e que a chance de mudar de ideia naquilo ali é zero. Então, assim como ele aceita essa mudança irreversível para reconhecê-lo, ele aceita também essa mudança irreversível de quem não quer conhecê-lo. E aí o ajustador do pensamento simplesmente abandona aquela mente e ocasiona, então, a morte espiritual. Então, é no último minuto mesmo, porque aconteceu a morte espiritual do indivíduo. Sem o ajustador do pensamento, é impossível desenvolver a alma. Então, uma vez abandonado pelo ajustador do pensamento, esse animal não tem mais chance de desenvolver a sua alma. Por isso, do ponto de vista espiritual, ele morreu ali naquele momento, né? Eu não sei se eu respondi, e se tem alguém que tem algum entendimento diferente, fique à vontade. Mas se ninguém se manifestar, nós podemos dar a palavra. O Flávio fez uma postagem, o ponto da colocação não é efetivamente se houve morte espiritual ou não, em relação ao iníquo. O ponto central é o seguinte: isso pode acontecer ao largo da vida. Imagine que uma pessoa vive 80 anos e isso aconteceu aos 30. Veja, pode acontecer a morte espiritual, ainda que não haja morte física. E como é que é o que diz o texto? Eu não tenho dúvida nenhuma que o texto afirma isso. Mas na sua colocação, eu não tenho dúvida nenhuma. Tá lá, e salvo se alguém aqui pode interpretar diferente. Mas a questão colocada agora pelo Flávio é o ponto central da minha pergunta. Tem aquela experiência bíblica que Jesus foi crucificado com 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Um dos ladrões, chama de ladrão bom, ali, esperando a morte junto com Jesus, se arrependeu. Então, essa história. Mas você, na sua explicação, eu acabei até capturando, ainda que não tenha sido a intenção, eventualmente, eu capturei. Como Deus vê o futuro, ele pode antecipar se a pessoa vai se arrepender ou não. Mas o fato é, pode acontecer a morte espiritual, e aí o ajustador do pensamento ir embora, fica lá o serafim até o último suspiro, mas o ajustador não fica, ou seja, ele já está morto. Assunto encerrado. É nesse sentido.
todo mundo ensina, que até o último suspiro. Se você puder explorar melhor essa explicação, por favor. Então, veja lá, quando isso acontece, quando o ajustador do pensamento decide retirar-se, é porque ele já esgotou todas as possibilidades possíveis e inimagináveis de tentar mudar aquele indivíduo. Então, o ajustador não se retira porque você roubou uma galinha, porque você roubou um banco, ou porque você matou uma família. O ajustador não se retira por isso. Ele se retira pela decisão, pelo sentimento que você tem de rejeitar a Deus ininterruptamente, 70 vezes 7, até não ter mais jeito nenhum. Então, não é porque você roubou uma galinha, ou porque você fez alguma coisa errada, ou porque matou alguém, que o ajustador vai embora. Ele não desiste assim. Então, quando o ajustador decide se retirar, é porque já não tem mais nenhum recurso possível que possa ser utilizado para tentar mudar o destino daquela pessoa. Enquanto houver uma chama, do palitinho de uma chamazinha de um fósforozinho na eternidade, o ajustador vai permanecer ali. Mesmo que 99% das vezes ele já saiba que não vai dar certo. Ele só vai sair se ele tiver 100% de convicção que não vai dar certo. Então, essa decisão do ajustador não está ligada ao nosso dia a dia especificamente. Ela está ligada à nossa vontade, ao nosso desejo, à nossa decisão de que nós não queremos mudar. Nós queremos ser daquele jeito. Na verdade, é que nós não queremos Deus. Que nós não queremos Deus. Essa é a ideia. Estamos rejeitando Deus. Então, essa é a minha maneira de ver. Né? Posso... Então... Está correto. Está correto. Está correto. Obrigado, José. Está correto. Okay, obrigado. Isabela. Estou imprimindo aqui, está fazendo muito barulho, eu acho que vai incomodar vocês. Eu fico depois da Angé. Parou. Tá. Então é o seguinte, a minha pergunta é o seguinte: o ser humano, ele sendo uma parte de Deus, ele tendo a personalidade que vem de Deus, ele tendo ajustador, que é o próprio Deus, como que ele consegue negar a Deus dentro de si? Eu entendo que nós vivemos num mundo de fragmentações. Tudo em nós é fragmentado. Nós temos vários papéis internos. O papel da mãe, o papel da filha, o papel da avó, do avô, o papel da boazinha, o papel da exigente, enfim, vários papéis. Nós temos um ego, que é o síndico deste lugar. Então, nós não sabemos, igual você estava falando dos fogos, nós não sabemos se estamos fazendo uma coisa boa ou uma coisa má, porque nós vivemos num mundo de ilusões. Eu não sei o que é verdade, o que é mentira. A minha dor, eu vivo num mundo de polaridade. Então, eu tenho a minha sombra, que eu entendo que vem o meu sofrimento, eu tenho a minha sombra, aquilo que eu não quero aceitar em mim. Que eu sou assim, eu sou assado, eu sou... digamos assim, eu sou exigente, eu sou chata, não sei o quê, e eu tenho aquela que eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa acolhedora, isso me conforta, mas eu também sou a outra parte. E quando eu estou muito na parte da alegria, eu sou cobrada, porque eu também sou a outra parte. Eu tenho que integrar essas duas partes para poder eu ser eu como um todo. Então, como que... E aí eu tenho que lutar contra a consciência e a inconsciência. E
com esses elementos divinos dentro de mim, como que eu consigo negar a Deus? A outra questão é a morte, que o Aélio estava colocando e você estava respondendo. Eu entendi que a morte, do que ele colocou aqui, a pessoa primeiro morre fisicamente, aí vai para o mundo morancial e depois o ajustador com serafim e as pessoas, eu não sei, o pessoal de Alvorton, eu não lembro se os anciões do dia entram aí, não lembro, vão fazer o julgamento. E do jeito que vocês estão falando, eu não sei se eu entendi certo. Esse julgamento é feito perante a vida física também. Quer dizer, o ajustador pode sair, embora eu esteja vivendo, o meu ajustador pode sair, houve um julgamento, mesmo eu estando aqui, e eu fico aí abandonada. Eu estou vivendo, mas na realidade eu já sou cosmicamente uma pessoa morta, né? Não tenho mais vida individual. E eu entendi que só depois que a gente morre que seria dado esse julgamento. É isso, esqueci a outra pergunta. Tá bom, Isabela. Bom, qualquer um pode ficar à vontade para tentar ajudar a elucidar essas reflexões, né? Então, é assim. Primeira coisa, nós não temos que lutar conosco mesmo para aceitar quem nós somos. Nós temos que lutar para alcançar Deus. Essa tem que ser a nossa luta. Todos nós temos coisas positivas e coisas negativas. Então, o nosso desejo, a nossa vontade tem que ser sempre a de alcançar Deus, de ter fé nele, de alcançá-lo e seguir o caminho pensando que todas as nossas escolhas sempre estão voltadas para fazer a vontade do Pai. O Pai sabe que nós somos imperfeitos. Ele sabe que nós podemos falhar nas nossas escolhas. E ele não nos julga por isso. Ele avalia as nossas intenções. Então, assim, se eu solto fogos para comemorar a vida, achando que eu estou fazendo uma coisa linda e maravilhosa, Deus não vai dizer que eu estou pecando, que eu estou provocando sofrimento em alguém e não vai me rejeitar, nada. Mas se eu soltar fogos com o desejo de acordar os bebezinhos que estão na minha vizinhança, de provocar desesperança em todos aqueles seres vivos que estão ali em volta, e esse desejo, essa vontade é deliberada de fazer isso ao soltar esses fogos, eu tenho um problema grande para resolver com Deus. Porque eu estou fazendo isso com a intenção de fazer o mal, de ser malvado, de produzir o sofrimento. Então, essa, para o mesmo exemplo, é a diferença de um e de outro. Deus não vai nos castigar quando nós fazemos alguma coisa errada, se nós, com aquele erro, não temos a intenção de produzir o mal. Então, Deus nem julga aquele ato. Então, nós não somos castigados exclusivamente pelos nossos atos, mas sim pelas nossas intenções. Então, esse acho que é o primeiro ponto para a gente ter presente na nossa vida. Nós somos seres evolucionários. Deus não seria justo se ele cobrasse de nós a perfeição. Nós não somos perfeitos ainda. O que Deus cobra de nós é o desejo de buscar a perfeição, o desejo de evoluir, de ser hoje melhor do que nós fomos ontem. Esse é o desejo de Deus.
Depois, eu não sei se isso responde à sua primeira pergunta, mas na segunda pergunta, de fato, o nosso julgamento e o decreto, a nossa sentença é produzida pelos anciãos dos dias. Eles são os únicos que podem tomar a decisão de extinguir um indivíduo, uma identidade. Então, o fato do ajustador do pensamento abandonar a mente de um indivíduo significa a morte espiritual para aquele indivíduo, porque ele não terá mais oportunidade de desenvolver a sua alma, porque quem pode desenvolver a sua alma e, portanto, propiciar a sua ressuscitação é o ajustador do pensamento juntamente com a nossa mente. Então, se o ajustador for embora, não tem mais alma. Acontece que o ajustador é o pai, ele foi embora, mas não é ele que vai, embora na prática é isso que aconteça, não é ele que condena o indivíduo. Os anciões dos dias vão fazer uma revisão do processo daquele indivíduo e avaliar se a decisão de retirada do ajustador do pensamento foi correta ou não, e aí fazer a sentença final. E isso só vai acontecer quando o indivíduo, de fato, morrer. Não vai acontecer enquanto ele está aqui, que nem um zumbi em vida. Mas tem uma parte que fala o seguinte, embora quem vai julgar sejam os anciões dos dias, os ajustadores nunca erram. Então, provavelmente, isso quer dizer que a decisão do ancião dos anciões dos dias vai ser igual à do ajustador. Isso, mas isso não vai impedir que haja o julgamento. Que haja o julgamento. E que esse indivíduo tenha defesa, enfim, vai ter todo um processo, assim como tem entre nós aqui. Eu acho pouco provável que uma pessoa assim não seja extinta pelos anciões dos dias. Mas esse é o processo. Então, não sei se nós respondemos às suas dúvidas, Isabela, mas se tiver alguém mais que queira corroborar com alguma coisa adicional, fique à vontade. Então, se me permite, se eu entendi a pergunta da Isabela, ainda que ela estivesse meio confusa no formular a pergunta, eu acho que entendi a pergunta. Existe uma corrente que entende o seguinte: o julgamento que vai ser feito pelos anciões do dia não vai ser presencial, como é hoje um tribunal do júri, que está lá o advogado de defesa, de acusação, o júri e o juiz. E o acusado, o réu, no caso. Esse julgamento não vai ser presencial. Vai ser um julgamento à revelia, a partir de tudo que for acontecer sem o presencial. Então, eu penso que esse ponto, se o julgamento vai ser presencial ou não, é relevante. Porque alguns, dentro do movimento urantiano, eu já vi se manifestarem a respeito, e por isso eu estou trazendo o assunto, dizem o seguinte: entre aqueles que tiveram morte física, vai ter dois grupos. Aquele muito especial, extremamente especial, que vai ser repersonalizado no terceiro dia, nas mansões, no mundo manancial, e a grande maioria que vai adormecer, esperando uma ressurreição de época ou uma ressurreição dispensacional. Muito bem. Aonde a coisa pega? Na hora que vai determinar o grupo que vai ser repersonalizado no terceiro dia versus o grupo que vai adormecer, já tem que ter um julgamento, um pré-julgamento, já tem que ter uma avaliação. Alguém tem que dizer esse para cá, aquele para colar. Não pode ser assim. Alguém já tem que dizer aqui ou acolá. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu imaginei que nesse grupo de adormecidos haveria, digamos, um despertamento. Nesse despertamento, haveria dois grupos também. Então, está todo mundo adormecido, vai ter dois grupos que vão despertar. O grupo que segue adiante na carreira moroncial, ainda que passe 1000 anos, ou que seja dispensacional, tipo, ao tempo do Adão e Eva, e depois ao tempo de Jesus, 35 mil anos. Quer dizer,
é mais de 1.000. Mas, enfim, 2 grupos. Tá. Então, vai ter o grupo que vai repersonalizar entre os que estavam adormecidos, esse tempão todo, no mínimo 1.000 anos, e vai ter um outro grupo que não vai ressuscitar. Se ele não vai ressuscitar, o que vai acontecer? Vai continuar adormecido ou vai ser exatamente a extinção? Mas o foco dessa colocação, a partir do que eu estou dizendo, como se fosse uma afirmação assertiva, não é esse. O foco é, não tem julgamento presencial, nem para quem vai ser repersonalizado no terceiro dia, e nem para quem adormeceu, e nem para quem vai ser ressuscitado. Se você puder expandir a partir daí, posso estar falando um monte de bobagem, a partir da colocação da Isabela, que mostra que ela também está meio perdida. Não, mas assim, olha, os reveladores, na verdade, não falam em nenhum momento se o indivíduo vai estar presente. Eles não falam. O que eles falam é que vai estar presente o serafim, vai estar presente o ajustador do pensamento, todo esse negócio lá. Só os dois. Só os dois. Ali no tribunal. Então, eles fazem, de fato, uma compilação de todas as coisas que aconteceu na vida dos indivíduos. E tem que mostrar que aquele indivíduo lá merece ou não merece ser ressuscitado. Aí você falou de quem vai no terceiro dia. Por que vai no terceiro dia? Porque alcançou uma condição que veio sendo analisada ao longo da vida do indivíduo, onde ele já desenvolveu a alma dele. E a alma dele, eu não sei se mede por centímetro, por metro, como é que mede, mas a alma dele é visível. E o primeiro sinal de que ele desenvolveu corretamente a alma dele é justamente o regresso do ajustador do pensamento no momento da repersonalização do indivíduo. Então, assim, aqueles que alcançaram o terceiro círculo cósmico, o segundo e o primeiro, eles têm a chance de ressuscitar no terceiro dia, e isso acontece. Por quê? Porque eles fizeram por merecer. Eu imagino que esse fizeram por merecer foi sendo objeto de análise e consideração ao longo de toda a vida do indivíduo. Todos aqueles que são adormecidos, independente de serem aqueles que vão ressuscitar, que vão ser despertados, ou que vão ressuscitar ou não, na dispensação, ou completado o ciclo de 1000 anos, eles vão ter uma segunda chance. A segunda chance é de um julgamento que vai acontecer, e esse julgamento implica, de novo, na presença do ajustador, do serafim, e nas defesas e nos argumentos de cada indivíduo perante os anciões dos dias. Então, sim, existe um julgamento que é feito para aqueles que não alcançaram o terceiro, o segundo e o primeiro círculo cósmico. Mas acho que o fato mais importante na ressurreição do indivíduo, apesar de ter essa questão do julgamento, é, de novo, a presença do ajustador do pensamento na sala de ressurreição quando o indivíduo é chamado. Se o ajustador do pensamento não estiver ali, já significa que o ajustador entende que aquele indivíduo não tem chance de progredir na carreira espiritual dele. E, mesmo assim, esse indivíduo vai a julgamento e vai ter lá as análises e as ponderações a respeito daquilo ali. Então, isso, assim, o meu entendimento sobre esse assunto. Pode haver outros entendimentos que não sejam esse. E, na verdade, os reveladores não trazem esse assunto com toda a luz que a gente gostaria de ter para entender exatamente como funciona todo o processo, mas essa é a janela que eu consegui vislumbrar disso daí. Então, não sei. Não sei se alguém mais quer complementar alguma coisa aí, mas é o que eu imagino que seja.
nós ainda temos a Isabela, de mão levantada, e a Angeli. Angeli. É minha vez agora. Pode ser, sim. É o seguinte, eu fico um pouco assim preocupada quando fala que Deus vê o nosso futuro. A impressão que me dá é que a gente já vem, então, com um plano definido. Claro que, de acordo com o nosso comportamento, a gente percebe se vai ser absolvido ou não, se vamos ter chance de salvação ou não. Mas, assim, como a gente já vem incomodada, eu não entendo. Então, eu já sei, já sabe, Deus já sabe o que eu vou fazer em vida. Então, eu não estou aqui me esforçando para evoluir, para entender, para me salvar. Então, essa colocação me deixa um pouco preocupada. Eu acho que tem mesmo que ficar preocupada, Angélica, mas assim, embora Deus possa antever o fim a partir do início, e esse é o ponto importante, né? Em nenhum momento os reveladores dizem que Deus nos construiu para que nós não sobrevivêssemos. Deus não traçou um plano para nós que fosse um plano já vencido, derrotado. Deus não faz isso. Seria uma maldade se Deus fizesse a cada um de nós, já dizendo, esse daqui, caputz, não vai sobreviver, vai morrer. Não tem salvação. Então, eu acho que não é por aí. Acho que Deus tem, sim, um plano para cada um de nós. Nós temos, sim, uma carreira de destino previamente traçada para cada um de nós. Cada um de nós vem a este mundo com um propósito já definido por Deus. E esse propósito é de alcançar a Deus. Cada um de nós vem com esse propósito e o caminho, o meio que nós vamos cursar para chegar até lá, ele está razoavelmente definido. Agora, nós temos o livre-arbítrio e a vontade de não cumprir esse plano. Essa é uma opção nossa. Então, assim, Deus não nos criou com o propósito de que nós não sobrevivêssemos. Ele criou com um propósito de sobrevivência e desenhou um plano para cada um de nós. E essa é a razão da presença do ajustador do pensamento na nossa mente. Tentar fazer com que cada um de nós cumpra esse plano. Adote esse plano como uma vontade sua, a vontade do Pai como a nossa vontade. Acontece que a gente tem o livre-arbítrio e pode decidir não fazer isso. Isso não impede que Deus saiba que nós vamos tomar essa decisão. Mas isso também não faz com que Deus interfira nessa decisão. Ele não interfere para mudar obrigatoriamente essa decisão, porque fazendo isso ele estaria excluindo o nosso livre-arbítrio. Então, realmente, pode parecer paradoxal, pode parecer estranho, mas é assim que funciona. Todos nós temos um plano traçado por Deus, temos a opção de seguir ou não esse plano, e, claro, a partir do momento que nós somos constituídos, o Pai é capaz de antever o que vai acontecer. Tem uma coisa bastante importante que a gente não pode se esquecer nunca. O Pai, ele é infinitude. Então, assim, qual é a ideia de infinitude? A ideia de infinitude
é que tudo que existiu, existe e pode existir está contido dentro da infinitude. Não é possível a gente admitir uma ideia onde alguma coisa pode ser acrescentada à infinitude. Porque se alguma coisa pode ser acrescentada à infinitude, até aquele momento ela não era infinitude, ela era uma coisa parcial. Então, se tudo está contido dentro da infinitude do Pai, o que nós estamos estudando, essa volição do Pai, esse desejo de expansão por meio da experiência, esse potencial já está incluído na infinitude. A gente não pode esquecer que o tempo e o espaço não existem para Deus. Então, na realidade absoluta, essa experiência que nós estamos vivendo aqui já aconteceu para Deus. No absoluto, no nível absoluto, no ambiente do eu sou, o Supremo já existe e já está completo. Por quê? Porque faz parte da infinitude. Então, nós estamos vivendo uma situação aqui onde essa coisa está se fatualizando, mas para nós, que acompanhamos o tempo e todo esse negócio, para Deus tudo isso já aconteceu. Então, é meio complicado para a gente entender isso, porque a nossa mente é limitada pelas questões de compreensão daquilo que é finito, mas a verdade é essa, nós fazemos parte, Deus contém tudo e todas as coisas, e tudo e todas as coisas já estão factualizadas e já aconteceram para Deus. Ele não tem tempo e não tem espaço. Então, é por isso que ele sabe, com antecedência, o que vai acontecer na vida de cada um de nós, que decisões nós vamos tomar. Ele sabe uma por uma, não cai um cabelo da nossa cabeça que ele não tenha conhecimento. Existe uma pergunta muito grande que todos nós nos fazemos, porque isso não está claro, é se o ajustador do pensamento é capaz de fazer essa antecipação. Porque ele é Deus, é um fragmento do Pai, mas em nenhum lugar do livro está escrito que ele pode fazer esse juízo de antecipar o futuro. Então, quando a gente fala que o ajustador do pensamento desistiu, é porque ele não vê mais possibilidade de conseguir mudar a vontade daquele indivíduo. Então, isso não significa que ele antecipou uma visão de que o cara realmente não vai dar conta. É um juízo dele, é uma conclusão dele durante aquele processo. E é por isso que é submetido a um julgamento posterior junto aos anciões dos dias. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que Deus, sim, antecipa o fim a partir do início. Mas isso não quer dizer que o ajustador é capaz de fazer isso. Não está escrito isso em lugar nenhum. Embora ele seja uma partícula de Deus. Embora ele seja uma parte de Deus. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. E a sua preocupação, mas vamos lá. Respondeu, sim. Foi muito bom, muito obrigada. Muito de nada. Esclareceu bem. Só para, assim, lembrando, né, de que Jesus, muitas vezes, ele percebia antecipadamente que aquele indivíduo não valia a pena, né, insistir, porque acho que ele via, de alguma forma, que ele não ia fazer a vontade de Deus ou entrar no reino também. Isso eu observo muito na leitura, né, o quanto que às vezes até o Ganídio ou até os apóstolos falavam, nossa, por que você não fez assim, não deu esmola para aquela pessoa, ou não parou para conversar, né? E ele, acho que antecipadamente, ele já enxergava que aquele indivíduo não tinha essa escolha para entrar no reino, né? Então, acho que, de alguma forma, acho que previamente a gente, sei lá, Deus, né, tem a clareza de que o livre-arbítrio não está ligado à vontade do Pai, né?
que é se aperfeiçoar e chegar até ele, né? Então, a pessoa não está deliberadamente escolhendo isso, né? Está escolhendo um outro caminho diferente, se separar dessa trajetória espiritual, né? Então, não tem o que fazer, né? Então, não existe. Se ele não está dentro de Deus, ele não existe, né? Porque essa é a realidade mesmo é Deus, né? Então, assim, só para complementar um pouco tudo isso que está sendo falado, eu lembrei muito, assim, das decisões que algumas vezes Jesus escolhia não ficar perdendo tempo com determinadas pessoas, porque essa pessoa não ia entrar no reino mesmo, né? Então, só... Jogar pérolas fortes, né? Estava separado, não é? Oi? Desculpe. Não ia entrar, já estava separado. A gente não pode. Exato. Né? A gente não pode. A decisão, ele separou-se. Sim. Jesus realmente podia ver isso daí. Ele via a alma das pessoas através dos olhos das pessoas. Mas a gente não pode se esquecer que nessa época de Jesus, não todas as pessoas recebiam o ajustador do pensamento. O advento da vinda dos ajustadores de pensamento para todos os mortais jurantes é subsequente à vinda de Jesus, data da época de Pentecostes. Então, antes dessa época, a maioria dos mortais não tinha ajustador do pensamento, porque eles tinham que fazer por merecer. Quando a gente estuda o documento que fala dos 7 círculos cósmicos, eles falam lá de como que era, tinha lá os critérios para que o indivíduo pudesse receber o ajustador do pensamento. Então, naquela época, de fato, Jesus já podia pressentir a ausência do ajustador do pensamento na mente de qualquer pessoa. E se aquela pessoa não tinha o ajustador do pensamento, é porque ainda não tinha feito por merecer e para que recebesse esse ajustador do pensamento. Então, o fato de ter a ausência do ajustador do pensamento já era um significado de que aquela pessoa não tinha uma vocação espiritual naquela época. E na semana passada, a gente até falou, eles encontraram um homem e Jesus não lembro a história direito, mas não deu muita atenção. E aí Ganide perguntou, por que você não parou para conversar? Por que você não tentou? Aí ele falou assim, aquele homem não tinha fome de verdade. Ele não estava pronto ainda, né? Pelas necessidades da vida ou pela vida que ele tinha tido, ele não estava pronto. Em algum outro momento, talvez, se eu conversasse com ele, seria oportuno, mas agora não ia adiantar nada. Então, é isso que a Agli falou mesmo. Várias vezes, Jesus meio que não conversava, não tentava agir, se relacionar com algumas pessoas, porque ele realmente percebia que a pessoa não estava pronta ainda, ou, de repente, nunca estaria, mas que naquele momento não estava pronta. A gente falou disso na semana passada. Isso. A passagem bíblica, não jogar pérola aos porcos, eu acho que é mais ou menos isso, né? Também. Oi, Moacir. Não, eu estava pensando agora, hein? Veja bem, até nós temos essa facilidade. Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa assim, ela tem traços ruins, né? Você olha bem no olho da pessoa, não tem como você achar que é uma pessoa do bem, sem você conhecer. Eu não sei se isso é possível, a gente pode estar enganado. Agora, você imagine uma entidade. Até a hora dela morrer, ela foi uma pessoa ruim. Ela realmente não vai ter chance nenhuma. O ajustador vai abandonar ela no meio do caminho. Ela não vai ter nem julgamento. Eu penso dessa forma. Porque se ela não constituiu uma alma com todos os conteúdos que existem, que ela fez, ela não vai chegar nem a ser julgada, sabe? Ela vai ser eliminada realmente.
Muita objetividade da minha parte, mas É. acho que se a pessoa não for do bem, ela está lascada, né? A expressão aí. Eu acho que você não deixa de ter razão, mas a gente tem que tomar cuidado, não cabe a nós fazermos esse juízo, né? Eu sei que a gente tem essa tendência, mas nós não deveríamos fazer juízo disso daí. Pelo contrário, nós devemos torcer para que desse certo para todo mundo, mas a gente já sabe que algumas vezes vai ser difícil, mas é ruim quando a gente faz esse juízo. Um juízo Eu concordo todos nós também com fazemos. isso. Pode se enganar, né? Claro. Eu gosto muito da palavra possibilidade. Eu acho que uma vez que nós nascemos com a centelha divina, então existe sempre a possibilidade de transformação e gostaríamos de chegar. Eu penso assim, então não dá para julgar ninguém mesmo. Esse é o nosso desejo. Santa Teresinha tem uma passagem onde ela sai de um convento, é transferida para um outro, e tinha uma freirinha muito chata. Ninguém suportava, ninguém tinha condições de ficar muito tempo com ela. E a Santa Teresinha tratava ela muito bem. Quando ela foi transferida, ela chorou, mas porque ia deixar aquele convento. E a freirinha chatinha falou, ela está chorando porque ela vai me deixar. Então, sabe, eu acho assim que o importante é a gente não julgar, o importante é a gente ajudar, o importante é a gente enxergar só a centelha divina no outro, sabe? Porque no momento que a gente enxerga a parte negativa do outro, parece que a gente reforça aquilo nela, sabe? Então, nós devemos fazer um trabalho assim de jogar luz, né, na pessoa, procurar ver, porque todos nós temos alguma coisa de bom, podemos ter 90% de coisa ruim, mas tem aquele 10% ali que pode um dia chegar aos 90%, né? Isso tem a ver com uma palavra que é o preconceito. 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 Coisas sejam, não é? O preconceito. Bom, pela ordem de quem levantou a mão aí agora é Yolanda. Vamos lá, Yolanda. A minha compreensão em relação ao ajustador do pensamento, sim, ele é uma centelha divina, mas esse ajustador, estando em nós, é justamente essa busca pela transcendência, esse germe divino que está em nós e que tem ânsia de retornar à sua fonte, de fazer esse religar, né? Então, eu entendo que o ajustador, quando está em nós esse anseio de busca, de conhecer o divino, vamos dizer, não é conhecer fora, conhecer dentro de nós esse divino, ele para mim, se manifesta através da consciência, né? Então, se aquele ser viciado, que está lá na rua, né, que já não tem família, está ali, como é que está essa questão do processo evolutivo dele? A consciência, ele está tão doente que ofusca a doença, a mente dele está num comprometimento doentio, que essa centelha divina, eu entendo que ela se ofusca. Eu
não entendo essa coisa do ajustador se desligar. Eu acho que a centelha divina está até o final dos dias de vida física, mas que a questão é o ser. Como é que está essa busca? Porque essa sede de buscar o divino, de querer saber mais, de estudar, de se auto-observar, E esse é o processo evolutivo, né? Então, quando aquele nosso colega fala de sofrimento, o sofrimento está vinculado a uma ignorância. Porque quando a gente desconhece alguma coisa, a gente normalmente vai fazer uma interpretação distorcida daquilo. Então, eu entendo que, em primeiro lugar, a autoobservação. Esse é o nosso julgamento. Quando a gente está diariamente, a todo momento, se autoobservando, justamente nesse comprometimento de sermos melhores e de, à medida que vamos nos aperfeiçoando, nos purificando, a gente vai acessando a esse divino que está em nós. Então, eu vejo assim que nada está fora. É uma questão de que é a busca pela transcendência através da consciência, do conhecimento, da experiência do dia a dia. É isso que eu queria colaborar com a minha compreensão. Obrigado, Yolanda. O nosso processo evolutivo está vinculado à nossa capacidade de fazer escolhas. Quando nós perdemos essa capacidade, infelizmente, a gente perde a oportunidade de tomar a decisão certa. E nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos de escolha até o momento em que nós perdemos aquela capacidade, né? Então, é por aí. Hélio, meu querido. Eu acho que ele está noutra sala. Não. Estou nessa sala mesmo, é que eu estou me batendo aqui, porque eu fico lendo em paralelo, e aí, para voltar na tela principal, é uma confusão danada. Mas vamos lá. A partir do que eu ouvi aqui, de um e de outro, eu me identifiquei com tudo que foi dito, em algum estágio da minha compreensão das coisas. Eu já mudei de opinião umas 20 vezes, e eu não sei se vou mudar mais umas 20. Enfim, eu entendo perfeitamente essa... Bom, eu entendo perfeitamente essa dificuldade de... Bom, mas vamos lá, vamos ao ponto. A partir do que eu vi aqui, dos outros, e me identificando com os outros. No texto que eu postei no chat, falando ainda de morte espiritual, eu vou ser obrigado a ler, me perdoe, mas vou ser obrigado a ler. Diz o seguinte: se e quando o homem mortal finalmente rejeitar a sobrevivência, aí está a primeira parte de uma das minhas muitas mudanças. Eu entendi que esse homem conscientemente declarava, assim, peremptoriamente, para quem quisesse ouvir: eu não quero saber de Deus, eu não quero a vida pós-morte, eu não quero papo com ninguém. Mas isso aí não é assim, peremptório, nem declarado. A pessoa faz opções. Ontem eu assisti um filme na TV fechada e, em menos de 2 horas de filme, o cara matou 40 pessoas. Eu, quando mato uma barata, eu fico pensando comigo: será que eu fiz bem em tirar a vida de uma barata? Pô, eu não sei dar vida para ninguém, mas sei tirar. E o cara matou 40. Quer dizer, como não faz parte do dia a dia da gente, fica até difícil de imaginar uma pessoa que mata 40 e está tudo certo, vai matar outros 40. Mas, enfim, existe gente assim. Infelizmente, existe. Não é em pequeno número, pode não ser do nosso convívio, mas existe. Mas uma pessoa assim, na minha avaliação,
está nem aí para a vontade de Deus, está nem aí para a vida alheia, está nem aí para nada. Ele nunca vai fazer uma declaração do tipo, não quero nada com Deus. Mas ele já fez a escolha dele. Mas isso é só a primeira parte da frase, eu não vou insistir muito. Na sequência, que também foi conversado aqui, eu me identifiquei também, a parte que eu acho relevante esclarecer é o seguinte: quando ele, essa pessoa que matou 40 ou mais, houver sido pronunciado Insolvente. sido pronunciado espiritualmente insolvente, moralmente em bancarrota, e pode entender o que é isso, bancarrota, se é matar 40 ou matar 100, sei lá. Na opinião conjunta do ajustador e do serafim sobrevivente, os dois fazem uma reunião e chegam a esse entendimento que o cara não tem saída, ele vai matar mais 40. Quando esse conselho coordenado houver sido registrado em Uversa, veja bem, essa parte que eu quero destacar. O ajustador e o serafim estão aqui junto com o cretino, mas eles vão levar esse assunto para o Versa. E após os censores e os seus colaboradores refletivos haverem verificado essas conclusões, eu estou dando destaque, estou falando devagarinho para dar destaque. Então, os governantes de Orvonton ordenam a imediata liberação do monitor residente. Ou seja, o monitor residente é o AP, é o ajustador. Ele e o serafim conversam, levam o assunto para cima, eles verificam, avaliam, e eles não saem assim, sem mais nem menos, por própria avaliação. Eles precisam ter uma ordem, pelo que eu estou entendendo aqui. O resto nós já conversamos, não vou perder tempo. Então, é muito claro. E tudo isso acontece, tanto a morte espiritual quanto a morte da mente acontece antes da morte física, pelo que está no texto. É documento 102, item 3. Esse é um ponto. O outro, mudando agora, é um ponto, apenas porque foi colocado aqui. Eu confesso que eu conheço mais a Bíblia do que o livro de Urantes, porque eu estou há mais tempo estudando a Bíblia. E estudando a Bíblia, e o que eu sei do livro de Urântia, quando algum apóstolo, ou quando algum seguidor, ou quando algum discípulo, de algum modo, questionava Jesus, não era pelo mais, não era pelo menos, era pelo mais. Tipo, pô, por que você não vai dar bola para esse aqui? Por que você deixou aquele ali? Isso aí está, de certo modo, censurando. Todos os eventos que eu conheço eram justamente o contrário. Por que é que você está perdendo tempo com esse? Por que você está perdendo tempo com aquele? É o contrário. Então, está havendo aqui uma mudança de foco. Jesus sempre era por mais, não por menos. E foi colocado aqui. Esse eu não atendi porque não é o momento certo. Então, tem meus motivos. Não é porque houve censura ou porque houve uma condenação. E esse assunto foi colocado quando nós estamos falando do ajustador ir embora. Ou seja, é uma condenação pelo contra. Não me serve. Então, Jesus, então, não me serve? Se fosse assim, ele teria agido diferente com os escribas, teria agido diferente com os fariseus, teria agido diferente com o apóstolo Judas, teria agido diferente. Enfim, não faz sentido imaginar que Jesus censurou antes de tudo. É só apenas esse esclarecimento, e eu acho até que desnecessário, mas eu tinha vontade de falar. Obrigado. Obrigado, Hélio. Ainda bem que você falou. Legal. Oi, Isabela. Eu gostaria de parabenizar a Yolanda, que ela expressou realmente a minha dúvida. Quase que eu desligo essa mão aqui, mas eu não estou satisfeita, ainda não entendi. Se você me permitir, devo fazer uma outra perguntinha. Claro. É o seguinte, nós, quando chegamos nesse planeta, nós temos genética, e essa genética ela vem com informações, todas as nossas células, os átomos, tudo, bem registrada a nossa história, a história daquela família, daquele planeta, daquela humanidade, no nosso corpo genético. E aí nós entramos numa cultura da sociedade local, né, que vem aí com os ancestrais, o parente, a família e tal.
E depois nós entramos na família, que tem suas histórias, seus segredos, enfim, sua forma de viver, a sua dinâmica, né, de se relacionar. E, a partir disso, essa criança está vendo tudo aquilo, ela está recebendo todas as influências dessas informações e ela cria uma leitura do mundo, ela cria um padrão para o mundo. E tudo que vem de estímulo do mundo, ela começa a comparar. Ela não tinha informação nenhuma, mas a partir do que eu falei, ela começa a criar padrões e informações internas e que os estímulos posteriores, ela vai comparando com esses padrões. E aí, pelo que eu entendi da Bíblia e de Urântia, até o último respirar, nós vamos gritar o nome de Deus. Nós estaremos aprendendo, né? E aí eu volto na questão da Yolanda. Sim, nós temos a nossa personalidade, que é divina, nós temos o ajustador, que é uma que grita dentro de nós, né, aspa nesse gritar, e nós ainda nos perdemos. Nós estamos dentro dessa piscina com tudo isso, genética, cultura, padrão, dinâmica da família, enfim. A pessoa, ela perde a consciência, ela não consegue nem sentir. Os psicopatas dizem que eles não sentem. Como é que fica? Quer dizer, quando ele chegou aqui, ele já sabia que ele seria um psicopata e que ele não teria essa oportunidade? Quer dizer, e como que nós conseguimos rejeitar a Deus se nós temos todas essas variáveis aparentemente contra, que é a humanidade, que é a cultura, que são os padrões, mas, ao mesmo tempo, nós temos a parte divina dentro de nós. Essa autoobservação, por exemplo, essa autoobservação que a Yolanda colocou, eu posso ficar me auto-observando, mas essa minha auto-observação pode ser favorável ou não a eu escolher a Deus. Depende da minha conexão comigo mesma, que seria a minha personalidade, o ajustador, enfim. Como que eu consigo negar a Deus a partir disso? Eu estou doente, eu estou dentro dessa piscina da inconsciência, igual ela falou, a pessoa que está drogada, ela está doente. A pessoa que quer suicidar, o suicida, ele vai construindo o momento da morte dele. Não é assim de uma hora para outra, ele está doente também, ele perdeu a consciência, aspas, né? Então, assim, como que nós conseguimos negar se nós temos o ajustador, a centelha divina, dentro de nós é a nossa personalidade? Então, Isabela, eu acho a sua dúvida relevante, mas assim, ó, todos nós temos, você falou, o ajustador do pensamento dentro de nós. Não tem nenhum de nós que não tenha inúmeras oportunidades diárias de, em algum momento, perceber a presença de Deus dentro de nós, de ser tocado por esse Espírito Divino. Então, não importa o meio onde a gente vive, a gente sempre tem a oportunidade de se salvar. E isso recebe o apoio, a colaboração, não só dos ajustadores, mas também de todos os seres celestiais que trabalham por nós também. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que é bastante importante para a gente pensar, é que nós temos livre-arbítrio. O ajustador do pensamento, ele faz um esforço, assim como outras entidades celestiais, de nos conduzir. Cabe a nós aceitarmos isso ou não. Então, a gente tem exemplos de pessoas que floresceram nos piores meio-ambientes possíveis, nas piores condições da vida. Então, isso é possível de ser feito. Outro aspecto importante é que
todos nós somos julgados com a misericórdia de Deus. Então, cada vez que nós vamos a um juízo, nesse juízo é contabilizado o grau de dificuldade que cada um de nós teve que enfrentar para superar as nossas dificuldades, as nossas desavenças todos os dias. Então, a lei divina é única, mas a maneira como nós somos julgados é divina também, com benevolência e com misericórdia. Então, o Pai não cobra igualmente de cada um de nós as mesmas coisas. A lei é a mesma, mas ele sabe quem de nós tem melhores condições de atender a um propósito e quem não. Finalmente, o que o Pai avalia em nós, de novo, são as nossas intenções. Se a nossa intenção é ruim, é de rejeitar o Pai e é de produzir o mal, então é um problema, porque é uma pessoa que é iníqua, né? Eu sei que a gente tem essa tendência a falar, puxa vida, mas como é que uma pessoa assim vai sobreviver se está num meio tão ruim? Sim, está cheio de pessoas que vivem no meio ruim, que sobrevivem, e que são boas no final, né? Então, enfim, eu não sei de que maneira tentar... A avaliação é individual, essa avaliação não é geral, é cada um. Deus, os anciões dos dias, o ajustador, o seu serafim, vai olhar para você e ver quais foram as suas intenções e o que você leva. Eu levo a vontade de estar junto com Deus, já passou de ano. Vai olhar para a Angele e vai fazer os mesmos questionamentos, a Lilian, a Egle, etc., a Sueli, etc. Se alguém daqui, de todo o coração, porque da boca para fora não vale, de todo o coração, rejeitar Deus, então realmente não tem mais o que o ajustador fazer, nem o que o serafim fazer. Porque eles estão rejeitando a Deus. Então, o que vai te tirar da sua ressurreição? É a sua negação a Deus. É só uma rejeição consciente. Consciente. Do mesmo jeito. Tá. Bom, se a pessoa está em total inconsciência, ele não consegue nem ter intenção. Não, né? exatamente. Não. Então, mas aí eu entendi. E o ajustador só sai da gente se a gente tiver uma enfermidade que o nosso sistema, o nosso circuito eletroquímico magnético esteja danificado, não é isso? Que ele sai e a gente ainda é em vida. Quer dizer, a gente fica vivo, mas ele já saiu porque a gente não consegue pensar, a gente não consegue decidir, enfim, a nossa mente... Uma pessoa que teve um derrame, que a mente dela ou que está em coma. Isso, mas antes disso, se ele já aceitou a Deus, se ele tinha a intenção de estar com Deus, tudo bem. Ele vai cumprir o período aqui, que a gente não sabe qual é, e quando ele for ser levado para a sala lá do julgamento, ele vai, com certeza, ir para o mundo das mansões. Então, aí, pelo que o Henrique falou, eu não sei, eu entendi isso, eu não sei se eu estou certa, né? Quando aqui na palavra fala assim, aqui ele fala assim, as diferentes habilidades e dons humanos nas questões intelectuais, sociais e morais, não deveis fazer nenhuma dessas diferenciações na irmandade espiritual dos homens, quando reunidos para adoração na presença de Deus. Então, eu entrei numa sociedade complicada brasileira, e nessa sociedade nós temos aqui uma cultura, né, de exclusão, disso, daquilo, e daí a minha família tem uma dinâmica X, que eu criei um padrão, e, por exemplo, a minha família tem um padrão de perpetrador e vítima, e eu reproduzo esse padrão, um exemplo. Então, independente se eu tive facilidade intelectual, moral e social, eu tive facilidade, ou eu não tive facilidade intelectual, social e moral, perante Deus, todos são iguais. Então, assim,
Se eu tive dificuldade, a balança vai ser mais leve. Se eu tive facilidade, talvez a balança um pouquinho mais pesada para, né, equilibrar. Foi isso que eu entendi. É isso? É isso mesmo. Misericórdia. Isso. Desculpe aí, gente. É isso Não, mesmo. sem problema. Angele. Não sei nem se eu devo, mas é para o Aélio. Eu, assim, admiro muito o Aélio. Ele é um grande buscador, né? E é um grande estudioso. Mas, assim, eu queria dizer a ele que eu, por exemplo, não assistiria jamais um filme onde um fulano matasse 40 e mais não sei quanto. Então, assim, eu seleciono muito tudo aquilo que eu vou participar, que eu vou assistir. Então, assim, eu acho que é muito importante, porque se eu assisto alguma coisa ruim, eu sinto que eu não estou evoluindo vendo aquilo, sabe? Eu, por exemplo, quase não assisto televisão, nem séries, filmes, não dá muito tempo, na verdade. Eu prefiro estar em reuniões assim como a de hoje, que eu tenho outros grupos também. Então, assim, eu acho que o importante é a gente buscar sempre coisas que nos elevam, que fazem bem para a nossa alma, né? Que nem assistir um Big Brother, jamais assistiria um programa desse, nem para ver o que acontece, sabe? Já vi mais ou menos o que acontece, mas assim, foi de relance, porque não dá para continuar vendo tanta coisa ruim. Agora, eu penso assim, é muito importante a gente selecionar tudo aquilo que a gente quer ver e ouvir, né? Se a gente quiser evoluir. Me desculpa, viu, Hélio? Eu gosto muito de você, admiro. Você é o agitador aí que nos faz ver uma série de pontos que muitas vezes podem passar despercebidos, colabora muito com a nossa evolução, mas eu não deixo de ficar assim. Eu falo, pô, busca tanto, perde tempo com essas coisas ainda. Então, você me desculpa, viu? É isso. Eu queria acrescentar que é muito importante a gente selecionar tudo aquilo de bom que vai colaborar para a nossa evolução. Só isso. Desculpa. Obrigado, Angeli. Oi, Lília. Oi. É com relação à pergunta da Isabela, né? Porque para mim, tá, a gente quer salvar todo mundo, né? Sabem que eu sou assim, eu quero que todo mundo se salve. Então, daí no livro diz assim que e também eu tinha essa pergunta, né? Mas o ajustador está dentro de todo mundo. Então, como é que pode não escolher? Mas e tem essas questões, né, de genética, de cultura, de ambiente, e o livro também fala que o ambiente, ele pode colaborar para que a pessoa evolua ou não. Mas, depois no livro eu entendi, e também com as explicações que o Henrique dá tudo, que o ajustador do pensamento, ele dá todas as condições possíveis para que a pessoa se salve. Não importa se ela tem uma genética que não lhe propicia, que a cultura que ela vive num ambiente terrível, se o ajustador está ali, ele vai dar todas as condições para que aquela escolha seja uma escolha realmente do sujeito. E daí tem aquela questão do livre-arbítrio de cada um, porque se não ajustado, nós seríamos bonequinhos na mão do ajustador, né? Então, o de livre-arbítrio e a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ali vai estar com tudo, né? Para saber se... Então, tudo que nós passamos, e nós passamos muita coisa, vai ser levado em conta. Mas eu acho que a Isabela ela já... Então, eu entendi isso, e daí, para mim, ficou bem mais fácil, porque, realmente, se nós temos livre-arbítrio, alguém vai escolher não, né? E Deus fez, Ele quer,
a gente escolha por amor, com sinceridade, e isso a gente vai se fazer, nós vamos ter essa possibilidade de fazer essa escolha sincera, seja aqui, e alguém vai escolher aqui, seja lá nas Morôncias, né? Então, nós vamos ter essa oportunidade. É só. Obrigado, Lilian. É verdade. Olha, eu queria colocar uma ideia para vocês. Nós estamos falando que Deus nos ama indistintamente. Não importa quem nós somos, de onde nós viemos e o que nós estamos fazendo neste momento. Deus nos ama. Assim, eu vou colocar só uma reflexão aqui para vocês do seguinte: considera um pai e uma mãe que sejam, por exemplo, professores ou doutores ou acadêmicos de qualquer natureza, muito ricos ou muito pobres, não importa. Eles teriam mais amor pelo seu filho ou seus filhos do que um casal pobre, sem estudo, que mora embaixo da ponte? O amor desses pais com relação a esses filhos seria diferente dependendo da sua cultura, da sua dinâmica, condição social, etc. Nós estamos falando de pessoas normais, não estou falando de aberrações, porque as aberrações existem tanto entre os doutos como entre os ignorantes e os pobres. Então, estamos falando de gente normal. Então, o amor do Pai por nós é assim. Ele não está preocupado com a cor da nossa camisa, se nós estamos de sapato ou não, se nossa mente é brilhante ou não. Ele está preocupado em fazer com que nós percebamos o seu amor e que nós o amemos. Essa é a preocupação do Pai. Como diz o livro lá, tem dois tipos de gente que o Pai separa, aqueles que o querem e aqueles que não o querem. É simples, né? Ok, vamos lá, Yara, diga lá. Antes de mais nada, eu quero dizer, Lilian, que a sua voz está ótima, o que significa que a sua recuperação está, assim, avançando. É verdade, obrigada. Fico feliz. A gente percebe tanto do outro quando a gente está nessa sensorialidade, né? Quer dizer, escutando, né? A gente escuta a mensagem, mas a gente escuta a voz também, né? Eu comecei hoje aqui no esforço, porque estava me vindo um cansaço, um sono, mas essa reunião nossa aqui hoje me acordou, assim, sabe? E eu fiquei pensando, gente, mas eu estou ficando mais confusa do que entendendo claramente as coisas. E aí, à medida que eu fui ficando confusa, eu fui pensando e lembrando que o que está acontecendo comigo dentro da minha vida, e isso tem a ver também com o grupo e o estudo que eu venho fazendo aqui com vocês, é que, não querendo explicar essa complexidade, eu me pego querendo sentir que a busca que eu tenho, que é sincera, de sentir Deus, possa ocorrer. Então, eu me pego mais me dando tempo nas minhas meditações, nos meus silêncios, para que eu possa encontrar, ser tocada, para que eu possa encontrar dentro de mim essa manifestação que vai se acordando, né? Que é tudo isso que nós estamos falando aqui, que aqui só tem buscador de Deus.
né? Da nossa maneira individual, somos todos buscadores. E o que eu tenho aprendido é que existe em mim algo que eu estou acreditando, que é sincero, que é a minha vontade de saber mais de Deus dentro de mim, porque eu só sei dele dentro de mim quando eu começo a buscar um pouco fora, até sem saber que eu estou buscando. Quando eu sento de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar o céu. Eu falo, gente, eu olho o céu, a única coisa que eu sinto é assim, tem algo maior, muito maior do que eu, muito mais amplo, vasto, porque eu nem alcanço. E isso é tão real, eu enxergo isso tão nitidamente, que eu posso, mesmo sem saber nada, eu posso confiar. Mas eu também quero sentir que eu estou sendo tocada. E são as minhas inúmeras dificuldades que me informam que sozinha eu não consigo dar um passo. Nossa, não consigo mesmo. Mas quando eu sento e digo isso simbolicamente em palavras na minha mente, porque a gente tem que aprender a falar. Com pai é diferente de mãe. Nossa Senhora é outro papo. Mas com o pai, você tem que falar, porque se não falar, não tem relacionamento paterno. E aí o que eu falo é o seguinte, meu Deus, eu estou nessa situação, assim, assim, assim. Eu estou querendo realmente, assim, acertar, dar um passo, porque quanto mais eu consigo dar um passo à frente, eu sinto que eu estou fazendo a sua vontade, porque como pai, tudo que você quer é que eu me prepare para caminhar na vida de uma forma boa para mim e para o meu próximo. Quanto mais sensível, quanto mais eu me deixar ficar dentro de mim perdida, né? Porque aqui a gente pode se perder e quem se perde com vontade de se achar tem boas descobertas, aprende. E é isso que está acontecendo comigo. Então, eu estou aprendendo a sentir mais nesse ambiente, que cada vez mais me pede silêncio. Então, eu tenho momentos da agitação, aquela coisa que parece que tem um enxame de abelhas dentro do meu cérebro, da minha mente, mas depois tem pássaros passando, tem passarinho cantando, até que tem hora que não tem nada, é só silêncio, e aí é maravilhoso. Porque aí, antes de mais nada, eu me acalmo, porque toda a minha aflição é uma falta de calma, é um medo exorbitante que fica... Zzz, parece que eu vou deixar de existir, que eu vou virar sei lá o quê, né? Mas aí eu vou, ao contrário, eu vou ficando mais consistente, eu vou sentindo que minhas narinas respiram, que eu estou arrepiada aqui agora. Então, e à medida que eu vou sentindo, eu vou percebendo mais. E eu acho que isso é Deus dentro de mim. Porque a partir daí, a minha mente inteligente, intuitiva, ela começa a descobrir, será que se eu fizer isso, pode dar diferente desse ponto que eu estou aqui numa dificuldade danada? Quem sabe se eu abrir um pouco mais, né? Para esse ângulo de olhar, demorar um pouquinho. Então, eu acho que Deus ele vai me mostrando de várias formas. Quando ele percebe, e ele sabe, ele percebe, mas quem percebe depois dele sou eu, é que esse interesse, nesse relacionamento é que vai construindo em mim uma representante de Deus, através da minha personalidade que vai ganhando consistência, né? Mais firmeza. Legal, Iara. Muito bom. Obrigado pelo seu depoimento aí.